Consta que o senhor está no livro dos recordes, o Guinness, com o jingle eleitoral há mais tempo em exercício. Ei, 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 Mael, um democrata cristão. É verdade isso? As informações que nós temos é nesse sentido. Esse jingle ele nasce em 85 na campanha para prefeito de São Paulo, né? E esse jingle foi composto por um companheiro nosso, que é um alfaiate e é compositor de música popular. O nome dele é José Raimundo de Castro. Ele teve a genialidade de ver no EY o EY brasileiro, né? Muito fácil de falar, nós falamos EY toda hora, né? E ele colou o Mael, mostrou que era fácil dizer Mael, e já aproveitou para dizer o que o Emael era, um democrata cristão. Só mostra o maior sucesso em termos de comunicação. O jingle realmente foi muito importante na minha carreira política, foi importante, né? Mas hoje a preocupação nossa fundamental é conteúdo. Hoje nós temos aqui na região de Rio Preto um número muito grande ainda de pequenos produtores rurais. Todos eles não pagam imposto sobre a terra graças a uma proposta da democracia cristã que está na Constituição. Na disputa presidencial desde 1988, com exceção de 2002, gostaria que o senhor explicasse essa persistência rumo à presidência. A democracia cristã, no ano que vem, completa 70 anos de Brasil. E nessa história nós fomos destruídos duas vezes. Primeiro em 65, quando o regime militar extinguiu os 13 partidos que existiam. O PDC era um deles, o presidente nacional do PDC era o então deputado federal Franco Montoro. Então, em 85 a gente volta, foi quando eu fui candidato a prefeito da capital, depois me elegi constituinte em 86, me reelegi deputado em 90. Nas eleições municipais de 92, nós elegemos 211 prefeitos no Brasil, mais de 2 mil vereadores. Na eleição anterior, tínhamos elegido o Elcio Gasparini, prefeito de Ribeirão Preto, né? Mas só 2 anos depois, só um ano depois, em 1993, ocorre a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi uma decisão profundamente equivocada na direção nacional, que promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, eu liderei a resistência, mas a fusão ocorreu. Em 3 de abril de 93, a democracia cristã foi destruída pela segunda vez, como partido político no Brasil. Mas só 2 anos depois, em 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã e acrescentamos um S na antiga sigla, e o partido passa a chamar-se PSDC, Partido Social Democrata Cristão. 3 anos depois da fundação, eu fui candidato a presidente da República. Com qual objetivo? Mostrar que a democracia cristã havia voltado. Né? Voltado, fui o único candidato que visitou todos os estados brasileiros. Né? Na eleição seguinte, em 2002, nós cometemos o equívoco de não disputar a presidência da República, mas em 2006 disputamos, e em 2010 a sociedade brasileira começa a redescobrir a democracia cristã. Né? Quando eu fico em 5º lugar, abaixo só daqueles candidatos que tinham tempo de televisão, né? Já foi uma vitória da democracia cristã. E agora, nas eleições municipais de 2012, a gente deu um salto. Né? Nós tínhamos vereadores em 6 capitais, fomos para 11, né? 2 Curitiba, 2 Belo Horizonte, 3 Rio de Janeiro, 2 Goiânia, 2 São Luís, 2 Fortaleza, 2 Rio Branco no Acre, Manaus, Belém, Teresina, Cuiabá. E alcançamos 1.600.000 votos para vereador, né? em todo o país. Né? Então, esta persistência nas 3 primeiras candidaturas foi na tarefa da reconstrução da democracia cristã no Brasil. É claro, você sempre tem o objetivo da vitória, mas nós sabíamos da grande limitação que nós tínhamos. Né? Mas essas 3 primeiras campanhas foram campanhas na reconstrução da democracia cristã. E agora, no ano passado, lá em Manaus, nós tivemos o Congresso Nacional da Democracia Cristã, que aprovou a Carta de Manaus, determinando que o PSDC tenha candidato próprio à presidência da República e indicou meu nome para ser levado à convenção do partido. Eu estou dando essa entrevista na condição de pré-candidato, não na condição de candidato só depois da convenção. Então, a persistência dessas campanhas anteriores foi exatamente a reconstrução da democracia cristã no Brasil. Como pré-candidato, o senhor está percorrendo o país e me parece com algumas bandeiras para essa eleição. Quais são elas? Na questão da administração pública. Hoje, o grande mal na administração pública brasileira é o aparelhamento do Estado.
Para nós, cargo de gestão tem que ser cargo de carreira. Todo cargo de gestão tem que ser cargo de carreira, ocupado por funcionários concursados. Só isso representará uma revolução no sistema de administração pública no Brasil. Um segundo ponto que é interessante ressaltar: a auditoria independente das contas públicas. Quem fiscaliza não pode estar subordinado a quem vai ser fiscalizado. E nós criamos um processo capilar de auditoria, para que você detecte a corrupção no nascedouro, não ser depois 6 anos depois, 10 anos depois. É todo um processo de inteligência. E dentro desse princípio, quem fiscaliza não pode estar subordinado a quem vai ser fiscalizado. Na área da saúde, por exemplo, a ideia é a saúde inteligente. O que é a saúde inteligente? A saúde chegando antes da doença. É o foco na prevenção. Hoje nós temos um sistema tributário brasileiro que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Nós temos que fazer com urgência. Aliás, essa é a primeira medida que tem que ser feita pelo próximo governo. É realmente implantar uma reforma tributária que permita o Brasil crescer, que não esmague empresas e pessoas como hoje. O senhor disse que vai fazer uma campanha para que as pessoas não votem na candidata da situação e permitam o segundo turno, é isso mesmo? Nós estamos lançando uma campanha nacional para segundo turno presidência da República. Não é uma campanha para a democracia cristã, está no segundo, não, para que exista o segundo turno. E para isso são 3 os mandamentos. Primeiro, não deixe de votar. Segundo, não vote nulo ou branco. E terceiro, não vote em candidato a presidente da situação. Com isso se consegue o segundo turno. O senhor acha que já deu de presidente Dilma, de PT? Qual a opinião do senhor sobre o governo atual? Eu tive um encantamento no início do governo da presidente Dilma. Achei que a figura da mulher presidindo o Brasil poderia nos levar a outros caminhos, né? Mas esse encantamento acabou muito cedo, né? Muito cedo, e hoje o que nós temos na nossa visão é um acúmulo de erros de gestão no Brasil, por exemplo, com a inflação em alta que nós temos, forçando a alta de juros, que desmoronando o crescimento que havia alcançado. O Brasil está parado hoje, né? O Brasil está parado. E por exemplo, na área do agronegócio, né? Você tem hoje um custo que hoje é 50% mais alto do que era no período de 2011 a 2013. Você só tem armazenagem para 2/3 do que é produzido. O seguro para a produção não cobre nem 20% da safra. Então, esse é um exemplo de uma gestão que nós temos e que realmente está condenando o Brasil ao imobilismo. Eu queria pedir uma gentileza para o senhor podia cantar um pedacinho do jingle do senhor. Não faz parte, porque nós não queremos obscurecer conteúdo agora. Tá bom. Mas eu te falo, Emael, um democrata cristão.